Olá pessoal, hoje vamos trabalhar mais uma habilidade. O conteúdo de hoje vai ser sobre triângulos. Vocês já viram o ano passado, então vai ser moleza. Triângulos são polígonos formados apenas por três lados. Vamos lembrar que polígono são figuras fechadas formadas apenas por segmento reto. Então, o triângulo ele tem três segmentos. O segmento AB, daqui até aqui, segmento AB, ou lado AB, o segmento BC e o segmento CA, que são os lados do triângulo. Ele também possui três vértices. Aqui, o vértice A, o vértice B e o vértice aqui nesse ponto C. O número de lados é a mesma quantidade de vértices, como vocês viram lá, quando a gente fez aquela noção rápida sobre polígonos. Outra coisa é que o triângulo possui três ângulos internos. Aqui, aqui e aqui. Você deve lembrar que ângulos é medido em graus, e na escola você usa aquele transferidor para medir essa aberturinha aqui. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Até pelo conceito de diagonais, que é a ligação entre dois vértices não consecutivos, não é possível aqui. Agora vamos ver a classificação em relação ao lado. Quanto ao lado, pode ser classificados em três. Ele pode ser um triângulo equilátero, ele pode ser um triângulo isósceles, ou ele pode ser um triângulo escaleno. Bora ver a diferença entre cada um. Deixa eu dar um zoom aqui. Triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados concluentes. Os lados têm as mesmas medidas. Percebam aqui. Deixa eu aumentar aqui meu zoom. Esse também aqui, 3,5 centímetros. Então, se você observar que os três lados têm a mesma medida, o nome desse triângulo é triângulo equilátero. Uma coisa bem interessante em relação aos triângulos equiláteros é o seguinte, que os seus ângulos internos também têm a mesma medida. Percebam aqui, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Então, o triângulo equilátero, além de ter as medidas dos lados iguais, ele tem as medidas dos ângulos iguais. Então, se por acaso não houvesse os lados do triângulo no desenho, mas houvesse a medida dos ângulos, que é essa aberturinha aqui, se você perceber que as três medidas dos ângulos são iguais, você já chega à conclusão que os lados também são iguais. Portanto, é um triângulo equilátero. Então é bem interessante. Dá para perceber se os lados são iguais ou diferentes só observando os ângulos internos do triângulo. Bora para o segundo. O segundo é o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, os dois lados são concluentes. Dois lados têm a mesma medida. Se você perceber aqui, ó, esse lado mede 4 centímetros e esse lado mede 4 centímetros. Quando o triângulo apresentar os dois lados com a mesma medida, eu tenho um triângulo isósceles. Outra coisa interessante, se ele tem dois lados iguais, ele também vai ter dois ângulos iguais. Ó, percebam aqui que esse ângulo mede 45 graus, essa bolinha significa graus. Olha aqui, ó, 45 graus e 45 graus. Outra forma de você perceber que o triângulo é isósceles é o seguinte, se ele não houver as medidas, se eu observar os ângulos, se houver dois ângulos iguais, eu vou concluir que também tem dois lados iguais. Existe uma relação direta entre o ângulo e o lado. Então, se não houver essas medidas externas, então eu perceberia dois ângulos iguais, dois lados iguais. Vamos agora para o último triângulo em relação à classificação dos lados. O próximo aqui é o triângulo escaleno. No caso do triângulo escaleno, os lados são diferentes, têm medida diferente. Não são concluentes, nem um lado é concluente ao outro. Deixa eu dar um zoom aqui. E está aqui, ó. Esse lado mede 6,4 centímetros, esse lado mede 3 centímetros e esse lado mede 6 centímetros. Três medidas diferentes. Se no triângulo houver três medidas diferentes, então eu estou trabalhando com o triângulo escaleno. Agora, observe os ângulos. Olha, os ângulos também são diferentes.
aqui é 60, aqui é 70 e aqui é 50. Como existe uma relação direta entre o ângulo e o lado, se ele tem 3 ângulos diferentes, ele também vai ter 3 lados diferentes. Portanto, se eu não houvesse aqui a medida 3 centímetros, nem 6,4, nem 6 aqui, só observando ângulos eu consigo perceber se os lados são diferentes ou são iguais. Então, tem 3 ângulos diferentes, eu posso concluir que tem 3 lados diferentes. Portanto, é um triângulo escaleno. Pessoal, faça atividade e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau, pessoal!